mais infinito, esse é quanto? Mais infinito, pois isso é uma constante. Se o limite com u tendendo a menos infinito dessa expressão é menos infinito, desculpa, se o limite com u tendendo a mais infinito dessa expressão é menos infinito, o limite dessa daqui com u tendendo a mais infinito também é menos infinito. Se o limite aqui é real, o limite também aqui é real. Ou seja, quais são as conclusões? As conclusões são o seguinte. Não esqueça, eu estou assumindo que vocês entendem, que vocês assimilaram o que significa uma integral imprópria. A integral imprópria de A a mais infinito, quem é? Quem é essa integral? Assim, você tem as seguintes conclusões. Essa integral aqui, integral imprópria, de A mais infinito, da F. Essa integral converge se e somente se a integral de B a mais infinito converge. Tá? E em cada caso, quem é a integral de A a mais infinito da F? Quer dizer, se você tem a convergência, convergir é ser um número real. Quem é a integral de A mais infinito? Ou seja, quem é esse limite? É o limite disso. Mas o limite de uma constante mais a expressão é a constante mais o quê? O limite da expressão, que é a integral de B a mais infinito da F. Tá certo? A integral de A a mais infinito da F é mais infinito, ou seja, a integral imprópria é mais infinito, se somente se a integral imprópria aqui também é mais infinito. Tá? Tá ponto. Não, mais ou menos não. Porque se essa é mais, aquela é mais. A integral de A a mais infinito da F, ela diverge sendo menos infinito, se somente se a integral de B a mais infinito da F diverge sendo menos infinito. Tá? E a integral imprópria não existe. A integral imprópria, essa integral aqui, não existe se somente se a integral imprópria de B a mais infinito da F também não existe. Tá? Entendido? Não existir é, aqui, não ser um número real, não ser mais infinito, nem ser menos infinito. Bom? Portanto, você tem o seguinte, ó. O caso dela ser real. Hã? O caso dela ser real. Converge somente se ela converge, você tem essa igualdade. Tá? Convergir a ser um número real. A integral imprópria convergir a ser um número real. Tá? Logo,
dado A positivo, por exemplo, a integral de A a mais infinito de 1 sobre x4, essa integral o quê? Converge. Por que ela converge? Porque a integral de 1 a mais infinito converge. Você tem aqui, ó, aqui é a reta, aqui é a reta. Você tem o 0, você tem o 1 e você tem o 1. Essa função 1 sobre x4 é contínua no intervalo u, desculpe, o a. Essa função, se o a é positivo, essa função é contínua aqui, e o 1 é maior que igual a a. Tanto faz. Então essa integral converge. Porque a integral de 1 a mais infinito converge. Deixa o zero fora, porque o zero é problema, tá? Essa integral converge e essa integral aqui, de a mais infinito, de 1 sobre a raiz quarta de x, que diverge. Dx. Então, essa converge, essa daqui diverge. Tá? Agora, cuidado, o valor dessa não é a integral de 1 a mais infinito, é a integral de a 1 mais a integral de 1 a mais infinito. Entendido? Cadê isso aqui, ó? Tá? Então não esqueça. Hã? Hã? Já é suficiente, porque assim como você tem isso aqui para A mais infinito, também você tem para menos infinito B. Não, aí tem que ter mais cuidado, tá? Eu quero agora, é isso aqui, ó. Menos infinito B. Aí menos infinito B, você pega menos infinito B, o A menor que B, então você tem para cá, dado U, o quê? Menor que ou igual a B, você continua tendo isso, certo? Na realidade eu quero o quê? Não quero isso, eu quero o quê? Vamos dar os limites. Assim, só para completude. Como é que fica aqui? Como é, hein? A integral de quê? De U a B é a integral de quê? De U a A mais a integral de A a B. E, portanto, a integral de U a A é igual a quê? É a integral de U a B menos AB. Concorda comigo? E aí você tem os mesmos resultados. Analisando, fazendo U tendendo a menos infinito, certo? Integral de U a A é a integral de U a B menos a integral de AB. E a integral de U a B é a integral de U a A mais a integral. Então, faço os limites, aquele mesmo estudo. Qual é a conclusão que você chega? Aproveitar aqui. Certo? Você também não precisa copiar, tá tudo nas notas. Então, lá. Faça a correção, qual é? Integral de menos infinito a A converge, se somente sim, integral de menos infinito a B, converge. E aqui como é que fica? A integral de menos infinito a B é a integral de A a B, mais a integral de menos infinito a A. Tudo sai. A integral de menos infinito a A
é mais infinito, se somente se. Essa daqui é menos infinito. Essa integral aqui é menos infinito, se somente se. Essa integral é menos infinito. E essa integral aqui não existe, se somente se. Essa integral aqui também não existe. Tá certo? Tá bom? Feito isso, agora você precisa ser apresentado a outras integrais impróprias. E outra integral imprópria aparece na seguinte situação, no intervalo AB. A fechado, B aberto. Tá? B. Pronto, esqueci. Está tudo aí explicado. Tá? Vamos lá. Outro tipo de integral imprópria. Olha aqui, ó. Antes de eu passar para outro tipo, veja essa integral aqui, ó. Integral de 0 a mais infinito de elevado a menos x dx. Essa integral converge ou diverge? Pergunta. Bem, diverge? Vejamos. Integral de 0 a mais infinito de elevado a menos x, integral em x, por definição, é limite com u tendendo a mais infinito da integral de 0 a u de elevado a menos x. Mas isso é o quê? Limite com u tendendo a mais infinito. Qual é a integral de elevado a menos x? Menos elevado a menos x, de 0 a 1. Então, isso aqui é o limite com u tendendo a mais infinito. Valor dessa função no u é menos e elevado a menos u, menos o valor da função no zero. Tá? Que é menos e elevado a zero. Então, fica 1 menos e elevado a menos u. E qual é o limite com u tendendo a mais infinito de 1 menos a exponencial de menos u? É 1, porque o limite disso aqui é 0. Essa integral converge. Assim, feito isso, a integral de 0 a mais infinito de elevado a menos x, integral em x, converge. Ou seja, essa função é integrável no intervalo 0 fechado mais infinito. Com quem é o valor da integral? Quem é? 0 a mais infinito de elevado a menos x dx igual a 1. Significa o seguinte, eu posso fazer a seguinte afirmação. Qual é o gráfico da exponencial de menos x? A exponencial de menos x, o seu gráfico, é o gráfico dessa função aqui, estritamente decrescente. E o que eu tenho aqui? Bem, eu tenho uma região limitada pela exponencial de 0 a mais infinito. Essa região aqui. Essa região que eu vou chamar de ômega. Quem é a região ômega? Quem é? Ômega é o conjunto formado por cada par ordenado xy de R2, tal que x é maior que ou igual a 0 e o y está entre 0 e a exponencial de menos x. É essa a região ômega. Essa região ela é ilimitada, ela não é limitada. Mas ela, posso dizer que tem tamanho
finito. Ela é uma região ilimitada. Como região, ela é ilimitada. Mas ela tem tamanho finito, ela tem uma área finita. Quem é a área dela? Quem é? A área dada pela integral imprópria, que a área dela, 1. A área dessa região aqui embaixo é quanto? 1. A área é finita, mas a região é ilimitada. Entenderam? Tá, o conceito aí? A área é dada por uma integral, o quê? Integral imprópria. Veja a seguinte situação. Agora sim, vou pegar, sejam A e B reais com A menor que B, com A menor que B, e F uma função contínua, e F uma função contínua no intervalo fechado em A, aberto em B, contínua aqui, tal que o limite de f de x com x tendendo a B pela esquerda não é um número real. Não é um número real. Não é um número real. Se não é um número real, pode ser mais infinito, menos infinito ou não existir. Tá certo? O limite de f de x com x tendendo a B pela esquerda não é um número real. Aí nessas condições, o limite, seguinte limite, se você pegar um U maior do que A, menor que B, U maior do que A, menor que B, ó, essa integral definida, ela existe. Você pega o U maior que ou igual a e menor que B. Porque a função vai ser contínua no intervalo fechado a U, certo? E se ela é contínua no intervalo fechado a U, ela é integrável. Então, essa integral existe para todo U nessa situação. Portanto, eu posso calcular o limite, posso especular, né? Talvez eu não consiga calcular, que talvez ele não exista. Eu posso especular quem é o limite com U tendendo a B pela esquerda. Fazer o U tendendo a B pela esquerda. Olha o desenho, ó. Olha o desenho. Olha a situação. Vou deixar aqui. Vou deixar bem aqui. Está aqui o A. Está aqui o B aberto. A função é contínua nesse intervalo aqui, ó. A fechado, B aberto. A função é contínua aqui. Então, se você pegar um U bem aqui, no intervalo fechado da U, tem integral definida. É um número real, porque a função é contínua. E aí eu posso perguntar, o que acontece com esse limite quando U tende a B pela esquerda? Certo? Esse limite, nessa situação, ele é denominado integral imprópria, ele é chamado, ele é o quê? Ele é denominado, ele é chamado integral imprópria de f em A fechado, B aberto, sendo denotado por isso aqui. A mesma notação da integral definida, só que aqui é uma integral imprópria. Por quê? Porque não existe o limite de f de x com x tendendo a B pela
esquerda. Tá? Não existe o limite de f de x com x tendendo a b pela esquerda. Isso é uma integral chamada imprópria. Ou seja, nessas condições aqui, quando aparecer a integral, de A a B da f, o que é que isso denota? Integral de A a B da função f em x. Isso é um limite. Que limite? Limite com u tendendo a b pela esquerda da integral de A a U da f. Você entendeu? Tá? Você entendeu? Mas a f... observe uma coisa. Observe, aí você vai me responder. Essa integral aqui, ó. Integral de 0 a 1 de 1 sobre x2 mais 3. Essa integral aqui é uma integral imprópria? Não, porque a função que eu estou integrando, ela é contínua no intervalo fechado. Essa integral aqui, você precisa saber A mais infinito ou menos infinito B, aí você sabe que é imprópria porque está mais infinito, menos infinito. Mas quando é um intervalo, você precisa saber se a integral é imprópria ou não. Essa integral é imprópria? Não, não é uma integral imprópria, não é uma integral imprópria, porque, pois a função f de x igual a quê? Dada por f de x igual a 1 sobre... Isso é, a função é f dada por f de x igual a 1 sobre 2 mais 3, coloca direto assim. Ela é contínua. Ela é contínua no intervalo fechado 0, 1. Então, existe o limite de f de x com x tendendo a 1